Bom, galerinha, vamos aqui só para atualizar sobre o... No final da live que eu havia falado sobre a possibilidade de comprar nesse 50%, certo? Que é esse 5% daqui, ó. 50 daqui. E dá exatamente aqui que eu havia achado essa confluência desse gapzinho, né? Que foi no 1 minuto. Deixa eu encontrar ele aqui, ó. Ó, esse aqui, ó. Certo? Que foi do rompimento de um fundo lá, ó. Do fundo, de um topo, certo? Topo histórico. Com volume. Deu um spike bem grande. Deixa eu ver o volume que deu. Ó o spike de volume. Então foi um rompimento interessante, né? Bem considerável. E aí deixou esse gap, esse vácuo aqui de liquidez, digamos, né? Como gostam de chamar. E aí eu gosto de usar com confluências de 50%, que foi justamente ali, ó. Certo? Então vamos lá. Inclusive foi o alvo, a confluência tanto na 50% de compra como no alvo de venda, né? E minha venda foi justamente pensando nisso aqui, ó. O resultado de hoje, né? Ó, o 50% intraday, vou botar aqui no 5. Daquele momento, ó, daqui, máxima do dia, fundo do dia até então, certo? Eu já estava vendendo lá de cima, né? Aqui, esse aqui estopou, vendi aqui, depois aumentei aqui. Mas a leitura foi essa aqui, ó, 50%, que justamente também com um gapzinho, ó, esse aqui desse rompimento desse fundo do dia até então, ó, o spike de volume aqui. Então é bom considerar ele, né? Então, deixa eu tirar aqui. Então foi o alvo, ó, o alvo de 161, tá vendo essa linha verde aqui, ó? Deixa eu mexer aqui, ó, essa aqui, ó. Que deu exatamente, não é nem na região, é exatamente 570 no 50% do gapzinho junto com 50%. Ou seja, 3 confluências para mim, fortíssimas. E foi justamente onde eu saí, ó. Minha venda aqui, que mais ou menos na mínima do dia, né? 70 pontos para cima. O que eu havia falado? Que a leitura daquele vídeo que eu falei sobre o operacional de 50% e divergência de 1 minuto, certo? A divergência é interessante quando você vê em regiões importantes. O que são regiões importantes para mim? 50%. Acabei de falar, 50%, gap, alvo, enfim. Então fica de olho quando chega aqui. Olha o que aconteceu. Começou a fazer fundo, ele vem lá de cima, né? Imagina como se fosse, vamos imaginar para cima um foguete. Pega uma pedra, certo? A lei da física explica isso, né? Você joga uma pedra para cima, ela vai atingir seu pico de velocidade e de altura em certo momento, tá? Só que até atingir esse pico de velocidade e de altura, até chegar lá, ela vai diminuindo sua força, certo? Então imagina, você joga com toda a força para cima. X metros onde será o topo, né? Até ela chegar lá, vai começar a diminuir a sua velocidade para então perder a sua inércia, a sua velocidade e voltar a cair. Então imagine isso aqui, ó. Você jogou uma pedra, certo? Ó, digamos que seja para cima, né? No exemplo, a analogia que eu fiz. Você jogou a pedra, vai estar perdendo sua velocidade até chegar no topo, que aqui no caso é o fundo, e voltar a cair a pedra, certo? Então, ó, a região que tem que ficar de olho é essa. Você vai vendo o preço chegar próximo da região, já perdendo a força. O que é perder força? Para mim, tá? Para mim, Evandro, trader cansado, eu vejo isso. Vamos lá, fez esse fundo aqui. Foi o pico do FR? Foi o pico do FR. Acho que foi até aqui, ó. Mas enfim, a mesma coisa. Tá vendo aqui embaixo, né? Essa linha traçejada preta. Pico do FR, pico do topo e pico e fundo do FR. Fez novo fundo do FR? Não. Fez novo fundo do FR? Não. Falou, opa, 3 vezes, já acende aí a luz amarela para ficar de olho, certo? Fez mais uma. Se tivesse rompido essa estrutura aqui no terceiro fundo, já seria válido, mas não rompeu. Então você vai acompanhando o preço. Fez o novo fundo do FR? Não, manteve a divergência. Fez o novo fundo aqui, ó. Fez o novo fundo do FR? Não, manteve a divergência. Ou seja, no 1 minuto, 1, 2, 3, 4, 5 fundos e somente um fundo de FR, que foi aqui no comecinho, ó. Então, qual o próximo passo? Esperar quebra de estrutura. Foi o que eu havia falado no final da live. Se quiser confirmar e ver certinho, olha lá a live no dia de hoje, dia 7/11. Ó, quebrou a estrutura, quebrou aqui. Inclusive lá, eu olhei na live, no final eu havia colocado esse pseudo movimento aqui, ó. Ele voltaria aqui, mais ou menos 960, eu coloquei 930, não sei. E voltaria no 50%. E foi mais ou menos isso, ó. Rompeu aqui a estrutura, essa última, até essa aqui dá para considerar, né? Ó. Até ser válido, mas foi lá e buscou essa aqui também. Então, ó, o que você faz disso? Marca o 50%. Ó, opa. Ó, vamos apagar aqui para não confundir essa linha. Certo? O que você faz? Entra no 50. Aqui a entrada. Aqui, comprou aqui o stop lá embaixo. Botei 210 pontos. Eu gosto de deixar sempre um pouquinho mais para baixo, não exatamente no fundo. Botei arredonda aí 220. E alvo aqui, tá? Porém, eu havia comentado também dos 50% da última pernada, que é essa aqui, ó. Onde parou? 50% dessa pernada. Coincidência? Não sei. Mas é uma coincidência que eu vejo quase todos os dias, né? Então eu gosto de acompanhar ela. Então tá aqui, ó.
Você poderia ter colocado, eu até comentei sobre isso na live também, antes de acontecer, né? Ó, comprar aqui, você pode zerar no alvo, ou ficaria ligado aí que o alvo daria mais ou menos aqui no fundo rompido, né? Que seria interessante, mas antes teria uns 50% do dia, que pode ser um probleminha, tá? Se você quis colocar aqui no 50% como precaução, ó, deu 290 pontos de ganho e stop 220, pouquinho mais de 1 para 1, certo? Mas, como eu gosto de buscar o alvo, teria passado esse calor, porque você comprou aqui no 50, ele foi até lá, falou, puta, fudeu, né? Você parou no 50% de venda, porque vai voltar a cair tudo, continuar a queda. Esse é o pensamento. Válido? Válido, super válido. Mas se você segurou e não mexeu, como eu falo, não gosto de colocar 0 a 0, não gosto de proteger nada, teria estopado não, porque ele foi lá, voltou mais ou menos aqui, ó, retestou esse alvo, esse 50% do FVG, do gap, que quer que seja, certo? Ó, você continuou comprado aqui, ficou um pouquinho só negativo, aqui ficou um tiquinho, aqui ficou um pouquinho mais, e o que que fez? Ó lá. Poderia ter feito aqui, perdeu a primeira entrada, poderia ter feito isso, ó. Entrada aqui, certo? Seu alvo maior vai ser esse. Mas o cara que comprou antes, o alvo dele é aqui, ó. Certo? Já deu alvo, ó lá. 400 pontos de ganho. Um pouquinho, quase 2 para 1, né? Mas eu também havia comentado que seria interessante jogar lá para cima. Por quê? Porque esse 50% aqui é importante. Vou botar no 60, ó. Ó, ele vem ali embaixo, ó, só fazendo as retrações e subindo. Quem disse que aqui não é retração mais profunda? A primeira mais profunda depois de tanto tempo, ó, 2.000 pontos. Não tinha dado a retração de 2.000 pontos ainda, 700, ó. Não tinha. Olha essa aqui, que foi a maior. Olha lá, 1.700 pontos. Essa aqui foi a mais profunda até então, certo? Então, em tese, ele respirou aqui no 50 e vai voltar a subir. Para isso se confirmar, só se romper topo. Só que esse romper topo pode acontecer hoje? Pode. Puta força se isso acontecer, né? Mas pode ser para segunda, semana que vem, enfim, né? O que vale é o intraday, é o que a gente está vendo hoje. Ao mesmo tempo, existe isso aqui também, ó. Só que isso é para outro assunto, outro momento, ó. 50% lá do topo histórico, né? De ontem, ó. Aqui o 50%. Mas enfim, voltando para a operação de compra aqui, ó. Comprou aqui, alvo lá. O que eu faria? Quem gosta de parcial, tira um parcial aqui e joga o resto. Dependendo da... Não vou falar que eu faria isso com 100% de certeza. Vai depender muito de como estaria no dia. Se fosse a primeira operação do dia aqui, possivelmente eu seria no alvo, que é um puta alvo, 400 pontos. Se eu tivesse com uma gordura mais, já com ganho de operações anteriores, ou até de repente essa aqui, né? Que eu fiz essa aqui, zerei aqui. Se eu pudesse ter mais ganho, eu não posso porque eu tô travado no máximo de ganho da mesa, né? Do exame da Ion. Se eu tivesse no simulador remunerado ou na conta real, eu possivelmente colocaria uma gordurinha aqui, certo? Com menos contratos, de repente uns 5 contratos, porque o stop seria R$220, nada. Eu poderia ganhar aí 400 ou até mais. Se eu tivesse com a gordura, eu colocaria aqui, ó. Que é onde bateu agora. Eu gosto muito de usar o corpo do candle e não o pavio para usar como alvo. Aqui, ó. Exatamente onde bateu agora. Teria dado aí 600 pontos. Com 5 contratos, 600 pilas a mais. Que é um baita resultado. Ou de repente joga aqui para máxima. Aí já é mais gulosão, né? Mas nada impede. Se você quiser fazendo proteção, enfim. Mas, mais uma vez, por coincidência ou não, aí, ó. 50%, deu divergência, deu pivô, comprou, jogou lá pra cima, certo? Quem tá comprado nesse outro pivô maiorzão aqui, ó, o alvo tá aqui, ó, bateu também, ó. Pronto, bateu, já deu aí, ganho. Ó, 540 pontos com stop de, sei lá, 250 que seja, um pouquinho mais de 2 para 1. Então é isso aí. É isso que eu gosto de fazer, é isso que eu vejo que dá certo. Procurar as divergências nos pontos importantes, principalmente de 50%, com confluência de fundo, de alvo, de pivôs de lá em cima, lá embaixo, enfim, gapzinhos, FVG, o que quer que seja, né? As minhas confluências que eu boto fé é isso. Então é isso aí.